Todo mundo conhece a Rainha dos Baixinhos? Mas você realmente conhece a verdadeira história da Xuxa? A mulher por trás do brilho, dos palcos lotados e dos milhões de fãs. Carrega segredos, batalhas internas e escolhas polêmicas que quase mudaram o rumo de sua vida para sempre. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui vai te mostrar um lado da Xuxa que a própria mídia tentou esconder por décadas. E no final desta jornada, você vai descobrir como uma simples decisão pode transformar qualquer pessoa comum em um ícone mundial. Antes da fama mundial, antes dos programas de TV que hipnotizaram gerações, antes das capas de revistas que quebraram recordes de vendas, existia uma menina chamada Maria das Graças, nascida em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, filha de um militar rígido e de uma dona de casa que sonhava em silêncio. Em meio à disciplina militar do pai Luiz Floriano e à simplicidade da vida interiorana, Xuxa carregava desde cedo um brilho diferente. Aquele tipo de energia que não se ensina, não se compra, simplesmente existe. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. A família Meneghel não era rica. Viviam com o salário de militar, em uma casa simples, onde cada real precisava ser contado. A futura rainha dos baixinhos ajudava a mãe nas tarefas domésticas e conhecia o valor do trabalho desde pequena. Como essa menina, com um nome tão comum, vivendo uma vida tão comum, virou uma das maiores comunicadoras do planeta? A resposta está em um percurso marcado por portas fechadas, julgamentos cruéis e escolhas ousadas que desafiaram todos os padrões da época. Fique comigo, porque no final dessa história, talvez você também descubra o quanto ainda subestima o seu próprio potencial. E talvez entenda por que milhões de pessoas ainda se inspiram nessa trajetória única. Ainda na adolescência, sua beleza nórdica começou a chamar atenção em um país tropical. Mas, junto da beleza, vieram os primeiros desafios que marcariam sua vida para sempre. Críticas ferozes, preconceitos enraizados e olhares que enxergavam mais o corpo do que a mente brilhante por trás daqueles olhos azuis. Aos 16 anos, começou como modelo, enfrentando um universo cruel e competitivo que devorava sonhos e cuspia realidades amargas. Castings humilhantes, fotógrafos abusivos, contratos exploradores. Um mundo onde a beleza era moeda de troca e a dignidade, um luxo que poucos podiam se dar. Muitos tentaram desmerecê-la, rotulá-la apenas como um rosto bonito sem conteúdo. Disseram que não passava de mais uma loira que logo seria esquecida. Mas eles não sabiam que estavam subestimando uma força da natureza. E Xuxa? Xuxa enxergava um alvo que poucos conseguiam ver: transformar sua imagem em uma ponte direta com o coração das pessoas. Mas aqui está o que ninguém conta. Nos primeiros anos como modelo, ela passou fome. Sim, a futura milionária chegou a dividir um pão com outras modelos porque o dinheiro não chegava para uma refeição completa. A indústria da moda nos anos 80 era ainda mais selvagem do que hoje. Com o sucesso chegando como uma avalanche imparável, vieram também as polêmicas que quase destruíram sua carreira antes mesmo dela decolar completamente. Suas relações com homens poderosos do showbiz, contratos questionáveis que alimentavam especulações, boatos maliciosos e acusações que viraram manchetes sensacionalistas de costa a costa. Foi acusada de se vender ao sistema, de manipular o público infantil com mensagens subliminares e até de se envolver com figuras controversas do show business internacional. A imprensa marrom teve um prato cheio. Inventaram romances, criaram escândalos, distorceram fatos. Cada passo dela era analisado, cada palavra dissecada, cada sorriso questionado. Imagine viver sob essa pressão constante, onde um deslize poderia acabar com tudo. Mas enquanto o circo midiático ardia em chamas ao seu redor, ela fazia o que poucos teriam coragem. Continuava entregando excelência. Cada programa, cada apresentação, cada encontro com fãs era executado com perfeição quase obsessiva. E a Xuxa aprendeu algo que poucos dominam. Sabia dançar com seus monstros sem se deixar consumir por eles. Transformou cada crítica em combustível, cada ataque em aprendizado. O show da Xuxa não foi apenas um programa de TV, foi um fenômeno cultural que redefiniu o que significava ser um comunicador no Brasil. Por quase uma década, ela falava diretamente com milhões de crianças, quebrava recordes de audiência semana após semana, vendia discos aos milhões, lançava brinquedos que viravam febre nacional, lotava estádios e construía um império multimilionário.
Mas qual era o segredo? A força estava em sua conexão autêntica com o público. Ela não precisava fingir ser perfeita, não seguia um script engessado, não escondia sua personalidade por trás de um personagem artificial, seus deslizes ao vivo, seu sotaque gaúcho que nunca quis esconder, sua energia quase infantil eram reais. E por ser genuinamente real, cativava de uma forma que nenhum manual de comunicação poderia ensinar. Crianças paravam na frente da TV religiosamente. Pais mudavam horários de trabalho para não perder o programa. Avós decoravam as músicas. Ela não estava apenas na televisão, estava na alma de uma geração inteira. Xuxa despertou um Brasil inteiro para a possibilidade de ser autêntico e ainda assim conquistar o mundo. Como toda estrela de proporções gigantescas, chegou o momento inevitável: o desgaste. Mudanças no mercado televisivo, críticas à sua longevidade na TV, julgamentos cruéis sobre sua capacidade de se reinventar em um mundo cada vez mais jovem e digital. Os números de audiência começaram a cair. Concorrentes mais jovens apareceram. A imprensa especializou-se em decretar o fim da era Xuxa. Muitos apostaram que ela desapareceria, como tantos outros ícones que não souberam se adaptar aos novos tempos. Porém, ela fez algo que surpreendeu até os críticos mais ferozes. Não desapareceu. Transformou-se. Assumiu causas sociais que realmente importavam, falou sobre temas difíceis que outros evitavam, expôs vulnerabilidades que a humanizaram ainda mais e mostrou que a verdadeira força não está em ser imbatível, mas em saber se reconstruir quantas vezes for preciso. Falou sobre depressão quando isso ainda era tabu. Defendeu minorias quando era arriscado para sua imagem. Admitiu erros quando a tendência era negar tudo. Mostrou que evoluir não é traição, é sobrevivência inteligente. Como disse Confúcio, não importa quão devagar você vá, desde que você não pare. E ela nunca parou. Apenas mudou de velocidade, de direção, de estratégia, mas nunca parou de crescer. Hoje, aos 61 anos, aos olhos de muitos, Xuxa já é uma lenda viva. 4 décadas de carreira, centenas de milhões de discos vendidos, recordes que provavelmente nunca serão quebrados. Mas sua maior conquista talvez não sejam os prêmios dourados, nem a fortuna acumulada, nem o status de ícone mundial. É algo muito mais poderoso e raro. A coragem de ter enfrentado a vida inteira sendo julgada por milhões de pessoas, e mesmo assim, seguir sorrindo, seguir acreditando, seguir inspirando. Ela educou crianças que hoje são avós. Ensinou valores que atravessaram gerações. Mostrou que é possível ser grande sem destruir ninguém, ser poderoso sem ser cruel, ser rico sem perder a humanidade. Porque, no fundo, o maior legado que ela deixa é algo simples e revolucionário ao mesmo tempo. Não importa de onde você veio, nem o que digam de você. Se você acreditar o bastante em si mesmo, pode transformar até as maiores críticas em degraus para sua própria ascensão. Ela provou que uma menina do interior pode conquistar o mundo, que a autenticidade vence a artificialidade, que a persistência supera o talento bruto, que você pode ser julgado, criticado, subestimado e ainda assim escrever sua própria história de sucesso. Se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez repensar seus próprios limites, se te mostrou que você também pode ser maior do que imaginava, comenta aqui embaixo. Eu também sou maior do que me julgam. E não esquece, quem não se inscrever agora vai ficar invisível para as oportunidades que 2025 vai trazer. A Xuxa escolheu acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. E você, qual vai ser sua escolha? Ativa o sininho. Deixa o like se a história te tocou. Comenta qual foi o momento que mais te impactou. Compartilha com quem precisa ouvir isso. A escolha é sua. O poder sempre foi seu.